Olá todo mundo mais uma vez, né? Vamos dar sequência aqui ao nosso debate, né, do cálculo socialista, né? Só para a gente relembrar, a gente viu no texto do Robbins, né, aquela crítica muito bastante né, enfática a ideia de que a gente poderia comparar as utilidades das pessoas, né? Mesmo porque a gente não podia medir as utilidades, né? Então como é que você ia comparar em princípio, né? A gente podia assumir, a gente pode assumir isso, digamos, em questões práticas, né? Que é na verdade o que pensavam os velhos teóricos do bem-estar, lá o Marshall, o Pigou, o Sidgwick, né? Eles pensavam mais ou menos em termos bem práticos, né? Que era para intervir mesmo na realidade, de alguma forma, né? Ou pelo menos, se não era para dizer o que deve fazer, ele dizia, dava para o governo, para o Estado, as possibilidades de fazer certos tipos de intervenção, né? Sempre lembrando aqui que sair justamente da teoria pura para dizer o que a gente deve fazer não obedece à indeterminação de sênior, né? Que a gente já leu vem discutindo isso desde o começo desse curso, né? Então, quer dizer, você abandona a ideia de que dá para fazer comparação interpessoal de utilidade, fazer SIL, né, como a gente coloca, e abandona a ideia de que a gente pode fazer uma medição, uma mensuração das utilidades, e aí a gente tenta usar a teoria pura aí para entender certos aspectos da realidade. Um dos aspectos interessantes que estão sendo aí práticos, né, no espaço público que estão sendo discutido é os limites da intervenção, né, e se na verdade a gente poderia ter uma completa socialização dos meios de produção, tal como, digamos, pode ser interpretada aquilo que Marx colocou na crítica ao programa de Gotha, de 1875. Né? Então, claro, como a gente já falou aqui, o Marx não deu para a gente um guia de como fazer a passagem direta para o comunismo, socialismo, algo do gênero. Né? Quer dizer, como é que você faz detalhadamente essa passagem. Mas um dos princípios, como era interpretado nessa época que a gente está discutindo, é justamente socializar os meios de produção, estatizar. Né? E aí a gente consegue ou não fazer isso nessa passagem. Né? E aí o Enrico Baroni, como a gente já falou, usando o simples fato de que a gente pode, digamos, né, se você tiver o simples fato de que se o planejador central tiver informações sobre as produtividades dos fatores de produção e sobre as preferências dos agentes, ele poderia alocar os recursos de forma a fazer, digamos aí, o sonho do Marx, né, que é de cada um de acordo com a sua capacidade e a cada um de acordo com sua necessidade. Certo? Quer dizer, isso aí dá para ser traduzível na linguagem neoclássica. É por isso que os neoclássicos estão envolvidos nisso aí, até para eles a vantagem. Dizer assim, tá vendo? Nosso arcabouço teórico realmente ele não é pró-capital ou pró-capitalista ou pró-trabalhador, né, comunista, nem nada. Né? A nossa teoria, ela pode olhar... Primeiro que ela não pode olhar a realidade como um todo. Né? Isso é o vício ricardiano. Você tentar olhar e representar perfeitamente, aplicar na prática, né, interpretar todos os detalhes da realidade. A gente não consegue, a gente consegue olhar aspectos. E um dos aspectos que a gente está analisando é justamente essa questão da relação da intervenção com o mercado. Né? Em que medida a gente pode confiar num no outro. O que o Baroni está dizendo é que os resultados que um planejador central pode ter são eficientes, né? Eles não desperdiçam recursos, são eficientes do ponto de vista de Pareto. Ou seja, eles tiram dos fatores de produção exatamente aquilo que a produtividade marginal deles nos dá, né, e dá para as pessoas justamente o que é a utilidade marginal delas, as preferências delas, né, digamos, a função de utilidade que representa as preferências delas. Né, isso é um jeito certinho de falar, né, para a gente tirar qualquer ideia de que a utilidade está aí, envolve prazer e dor. Não envolve. Né, envolve apenas as escolhas dos indivíduos. Né. Então, o que o Baroni, a conclusão que ele chega, como a gente já discutiu no vídeo anterior, é que dá para fazer algo nesse sentido. Ou seja, um planejador central pode fazer a mesma coisa que o mercado faz, que é alocar os recursos de uma forma eficiente, sem desperdício. E quando eu falo eficiente, sem desperdício, eu estou falando de eficiência no sentido de Pareto, que é justamente o princípio ético que vai substituir aí a ideia dos velhos teóricos do bem-estar. Né? Os velhos teóricos do bem-estar queriam maximizar o prazer e minimizar a dor. Né? Do máximo número de pessoas, né? Como diria um dos patronos aí desse socialismo, desse utilitarismo moderno, o Jeremy Bentham.
não se trata disso mais, né, como a gente está vendo. Aqui a gente está assumindo agora, e vai começar isso já desde o Pareto e com o Baroni, esses italianos, a ideia de que o bem-estar do indivíduo é medido, na verdade, pode ser usado como proxy das preferências dele, né, quer dizer, ou dela. Né, se o indivíduo em questão tem certas preferências, a gente assume que a satisfação dessas preferências do indivíduo, tal como ele as interpreta, significa a satisfação de seu bem-estar, né? Digamos, o atingimento do seu bem-estar. Portanto, bem-estar para o indivíduo, nessa versão moderna, paretiana, que na verdade vai estar presente no Robbins também, significa satisfazer as suas próprias preferências. Né? Ter bem-estar é ter suas preferências satisfeitas. Né? E o que o Baroni está demonstrando, na verdade, é que se o planejador tiver essa informação, ele consegue ser tão bom quanto o mercado em fazer isso. Né? A gente descobre que o mercado, né, isso já está presente a partir dos desenvolvimentos do modelo de equilíbrio geral do Walras, que o mercado perfeitamente competitivo gera resultados que são ótimos do ponto de vista de Pareto, ou seja, que ele gera uma distribuição de recursos de forma tal que você não pode melhorar ninguém sem piorar outra pessoa. Né? É claro que isso não significa dizer que é uma distribuição igualitária, né? Não significa dizer que está todo mundo ganhando a mesma coisa. Você pode ter uma distribuição extremamente desigual e, no entanto, ter um ótimo de Pareto, né? Só para a gente lembrar isso. Né? Você pode ter um ótimo de Pareto no caso brasileiro, né? Onde você tem uma distribuição muito desigual, mas você não pode justificar, de um ponto de vista puramente teórico, de um ponto puramente científico, retirar de quem tem mais para dar para quem tem menos. Né? De um ponto de vista puramente científico, isso não é justificável. Né? Você pode fazer, claro, como a gente já comentou aqui, como faziam os velhos teóricos do bem-estar, por razões práticas. Né? Isso aí obviamente, né, na prática, se você tirar, vamos colocar aí, R$100 de um bilionário e der R$100 para uma família que está extremamente necessitada, obviamente que isso melhora o bem-estar da família, ao passo que praticamente passa batido pelos recursos do bilionário. Né? Então, do ponto de vista prático, a gente pode justificar, né? Mas não pode do ponto de vista da ciência pura. Né? E o que o Baroni está colocando é o seguinte, né? Quer dizer, o mercado perfeitamente competitivo nos gera uma distribuição de recursos, né? Uma alocação, portanto, de recursos que é ótima no sentido de Pareto. Ou seja, eu não posso melhorar ninguém sem piorar outra pessoa, né? Que é esse o sentido da distribuição de Pareto. Né? Quer dizer, qualquer melhora ou piora, a gente pode fazer, pode justificar, como eu já falei aqui, por razões práticas, e pode usar outras teorias morais para justificar uma redistribuição. Né? Você pode usar, por exemplo, a teoria do... A gente não vai discutir isso neste momento, mas teorias, por exemplo, como a do John Rawls. Né? Você pode ser usado aí para a ideia de que você tem que ter uma redistribuição para garantir os mínimos aí onde as pessoas que ganhem, quer dizer, colocadas nesses termos, né, que um aumento da desigualdade é tolerável desde que melhore a vida de quem está pior. Né? Você pode, de alguma maneira, justificar intervenções em vários outros princípios, né, com que, por exemplo, se um indivíduo não tem condições mínimas de sobreviver, você pode justificar uma redistribuição nesse sentido, né, uma teoria ética. Só que isso aí, como a gente fez a separação entre ética e economia lá com o Robbins, né, e a gente deu o exemplo aqui muito claro aí da Madre Teresa e do nazista, né? Vocês estão lembrados disso certamente, como a gente já colocou no último vídeo. Né? Então, não interessa se a sua ação é abjeta, absolutamente asquerosa de um ponto de vista ético, ou se ela é absolutamente positiva, né? De um ponto de vista valorosa de um ponto de vista ético. Né? Madre Teresa e o nazista, os dois sofrem problema econômico. Então a ciência lida, não interessa se o problema é do nazista ou da Madre Teresa para o cientista econômico. Né? Agora, para a economia funciona da mesma forma. Né? Quer dizer, uma distribuição péssima, o economista, enquanto economista, não pode dizer se é ruim ou se é boa. Né? Do ponto de vista puramente da eficiência alocativa de Pareto. Né? Agora, ele pode justificar a partir de outras teorias éticas, etc., e até por outras questões, aí, digamos, de produtividade. Né? O próprio Marshall e outros autores vão colocar isso. Né? Quer dizer, uma distribuição muito desigual, baixa produtividade dos trabalhadores, né? Porque os trabalhadores muito pobres não têm minimamente como sobreviver, e, portanto, seria justificado. Né?
para aumentar, digamos, a capacidade produtiva desses trabalhadores aí que estão numa situação de penúria. Né? Seria justificado nesse nível. Mas aí o que a gente está colocando, o Robbins disse assim, tudo bem, mas esse tipo de justificativa já não é mais do ponto de vista teórico puro. Né? É uma questão que você está discutindo questões éticas, questões práticas. Né? Mas talvez a teoria pura enquanto ciência é uma coisa, e a prática, onde questões éticas, questões sociais, questões históricas entram, né? É outro esquema. Né? Então é basicamente essa ideia, né? Então, que a gente está colocando aqui, o mercado coloca os recursos de uma forma eficiente, aloca os recursos de uma forma eficiente. Né? Pergunta é a seguinte: será que a gente pode fazer isso? Quer dizer, uma vez que os recursos estão colocados de uma forma eficiente, será que existiria a possibilidade da gente chegar lá, não através do mercado, mas através do planejamento central? Né? O que o Baroni colocou poderíamos, né, se nós tivéssemos o conhecimento das produtividades marginais e das preferências dos agentes. Se a gente tiver isso, a gente chega. Senão, a gente não chega. Certo? Então, mais uma vez, com aquela ideia de que a economia pura serve como um template para a gente analisar aspectos da realidade, serve como um campo de teste, o que o Baroni está dizendo é o seguinte: de um ponto de vista teórico, sim, é possível o socialismo. De um ponto de vista prático, não, não é. Né? Ele está dizendo por que não é? Porque não tem como esse planejador central aí do Estado, de alguma forma, juntar todas as informações sobre as produtividades marginais e sobre as preferências das pessoas. Né? É um problema computacional, portanto. Né? Então, é mais ou menos nessa linha que vai ser desenvolvido o argumento que vai aparecer pela primeira vez aí, no texto do von Mises, né, o cálculo econômico numa comunidade socialista, e vai obedecer esse esqueminha aqui, né? Eu estou colocando aqui em cima o debate do cálculo socialista, né? E aqui a justificativa do von Mises, né? Que tal como ele começa. Né? Eu vou colocar aqui um outro vídeo também do professor Fábio Barbieri, onde ele explica aí com mais detalhes as várias etapas, né, desse debate, né? Que é o debate que, na verdade, dos socialistas aí com os marginalistas começa ainda no século XIX, né? Ele passa por essa fase do debate que a gente está agora, que é mais ou menos nos anos 30, mas ele continua também depois, nos anos 90, etc. Né? Agora o que a gente está vendo é essa fase aqui, onde o Mises dá a sua primeira contribuição nos anos 20. Então qual é a ideia do Mises? Né? É essa aqui, né? Que sem a gente ter propriedade privada dos meios de produção, ou seja, sem a gente poder ter acesso aos meios de produção quanto bens privados, a gente não vai poder ter uma oferta nem demanda de investimentos. Né? Não vai ter nem oferta nem demanda de fundos emprestáveis para a gente poder fazer os investimentos necessários. Né? Não tendo nem oferta e demanda, ou seja, não tendo mercados para meios de produção, a gente não vai poder saber qual o preço de mercado deles. Ou seja, como os preços normalmente medem a escassez relativa, ou seja, o quanto um bem é escasso, né, a gente está disposto a pagar para ele, a gente não vai saber de que maneira uma máquina de fazer roupa, por exemplo, vale mais que uma máquina de fazer sapato, porque a gente não sabe qual é a escassez relativa de cada um. Né? Então, quer dizer, não há formação de preços de mercado que me mostre qual é a escassez relativa de sapatos, de roupas na sociedade para que eu possa fazer uma coisa ou outra. Né? Não podendo, portanto, formar preço de mercado para bens de produção, eu não posso fazer cálculos para decidir se eu vou comprar uma máquina de fazer sapato ou uma máquina de fazer roupa, porque eu não tenho a ideia de quais são os rendimentos futuros que eu posso esperar de uma máquina de fazer roupa e de fazer sapato, porque eu não tenho justamente informações sobre qual é a oferta e demanda das máquinas para fazer isso. Não sei mais ou menos, né? Qual vai ser essa oferta e demanda. E, portanto, eu não posso dizer se é mais vantajoso para mim investir em sapatos ou investir em roupas. Né? Logo, né, e a última coisa, né, por isso que ele está discutindo, né, você pode estar se perguntando, por que diabo o Emmanuel está falando de Pareto, eficiência de Pareto? Né? Pelo seguinte motivo, né, no final das contas, é isso aqui. Quer dizer, não há eficiência alocativa. Quer dizer, a gente não sabe se a gente está desperdiçando recursos, comprando, se pudesse comprar, né, porque a gente não tem propriedade privada, mas se a gente pudesse comprar uma máquina de sapatos, ou se o planejador central decidir comprar uma máquina, ou comprar não, né, decidir produzir sapatos, né, ou pedir para a empresa estatal, sei lá, a Brasil Tênis, né, que faz sapatos, sei lá, uma empresa estatal qualquer, que ela aloque os recursos delas em tênis, ou na Brasil Tênis ou na Brasil Roupas, né, porque não tem
como a gente saber qual é a escassez relativa dessas máquinas, né? Porque a gente não tem informação suficiente porque não há mercados para elas, né? Então, esse é o argumento aqui, digamos assim, simplificado, nesse livrinho, que é um livro pequeno. Depois o Mises vai lançar 2 anos depois um grande livro sobre socialismo de uma forma mais geral, né? O Mises nos anos 20, ele vai lançar 3 livros, assim, digamos, onde ele vai tratar detalhadamente de cada um desses detalhes, né? Um livro vai ser sobre liberalismo, um sobre intervencionismo e um sobre socialismo, né? São os livros dos anos 20 desse economista austríaco que a gente está comentando, Ludwig von Mises. Né? E nesses 3 livros ele vai tratar justamente da ideia do livre mercado, liberalismo, da ideia do intervencionismo e da ideia do socialismo. Né? Mas o argumento desse livrinho aqui de 1920 é esse. Né? Quer dizer, não tendo propriedade privada, eu não tenho mercado, né, para os meios de produção. Não tendo mercado, eu não sei o que é mais caro, o que é mais barato, ou a gente ter para poder comparar os preços. Daí eu não sei o que vale mais a pena produzir, sapatos ou roupas, nesse nosso exemplinho aqui. Logo, eu não sei se eu vou estar produzindo, quando decidir produzir sapatos ou roupas, vai ser produzir muito ou pouco. Se eu vou colocar outro vídeo aqui também, de um economista austríaco, né? Então vocês têm que olhar tudo isso com, como é que a gente chama, com um grão de sal, o pessoal chama, né? Um grão de sal significa dizer com cuidado, né? Porque evidentemente o economista austríaco, nesses vídeos, ele já tem aí um viés, vamos colocar assim, pró-mercado, né? Pró-livre mercado, né? Então, a ideia é que você vai ter, quando vocês olharem o vídeo, tenham em mente isso, que a pessoa tem essa ideia de que o mercado é bom, certo? O mercado é valoroso. E, portanto, né, quando ele vai mostrar os exemplos dele, os exemplos no vídeo que eu vou mostrar, do John Salerno, né, que é um sujeito aí que é o vice-presidente, se eu não me engano, do Instituto Mises, dos Estados Unidos, ele vai mostrar, por exemplo, quando eu falo que não tem eficiência locativa, né, o tamanho dos pregos que você fazia nos países da Europa Oriental, né, os países da Cortina de Ferro, se eu não me engano, até na União Soviética, né, pregos enormes e tal, não servia para nada. Mas é por quê? Porque aquilo você tinha dado para empresa estatal produzir X pregos, né, e para isso você tinha que usar X de ferro para produzir aqueles pregos. E o problema é que a empresa tinha que cumprir aquele plano, né, estatal, né, segundo o John Salerno nos comunica, e como ele era tanto mais eficiente quanto mais ferro ele pudesse usar, né, o dono da fábrica ali está vendo que não vai ser possível você fazer, sei lá, uma quantidade X de pregos porque não vai ter uso. Né? Então o que ele faz? Ele faz pregos enormes que aí você usa o ferro todo e aí você não pode ser acusado de ser ineficiente. Né? Mas aí o que o John Salerno coloca para a gente nesse vídeo, ele vai dar esse exemplo aí dos pregos, mas tem exemplo de roupas também, de crianças, né? Como você não tem a possibilidade de saber, então você tem problema de fazer roupas muito grandes ou muito pequenas, né? Você não atende justamente às necessidades do indivíduo, tal como queria Marx, como a gente está discutindo. Né? Lembra que sempre a cada um de acordo com a sua necessidade. Né? O que esses exemplos aí que o John Salerno está querendo mostrar é que em situações em que você tem esse planejamento central e que ele não e que ele começa a desandar, você tem coisas desse tipo, né? Você tem a produção de ferro que ninguém vai usar, portanto é ineficiente, ou de roupas muito grandes ou muito pequenas que também não são usadas, né? Esse é o ponto. Então esse é o argumento geral do Mises, né? Agora o debate surge justamente quando a gente se pergunta se, bem cá, não seria possível dar conta disso, né? Então esses 3, voltando aqui ao nosso debate, né? Esses 3 quadradinhos verdes aqui, eles mostram justamente os pontos do debate, né? Não há mercados para meios de produção, verdade, né? Aí a questão é, será que dá para a gente fazer um mecanismo, como eu coloquei aqui, né? Isso quem está discutindo com o Mises, essa discussão toda vai se esquentar nos anos 30, tá? Porque é nos anos 30 que o Hayek vai traduzir o texto do Baroni, vai traduzir o texto do Mises para o inglês, e aí o debate vai pegar fogo, né? Porque aí fica tudo traduzido, as pessoas podem discutir melhor, não está nem italiano nem alemão. Então, será que é possível, mesmo não tendo mercado, eu, através do mecanismo de tentativa e erro, chegar ao mecanismo, ou fazer o papel daquilo que o leiloeiro valrasiano faria? Né? E a aposta que 2 economistas, né, como eu falei aqui, um polonês e um romeno, né, o Oskar Lange e o Abba Lerner, vão fazer nessa parte, é sugerir a ideia de que sim, que o planejador central pode fazer um mecanismo de tentativa e erro para se aproximar dos preços de mercado. Né? Então esse é o ponto aqui. Como é que faz isso, na verdade, né? Se você não tem formação de preços de mercado, de meios de produção, né? Como é que se faz isso? Como eu coloquei aqui do lado, né? A ideia de custo médio.
né? Então, basicamente, o que o planejador central pode fazer é o seguinte: já que o Baroni, né, nos mostrou que a alocação de recursos num Estado socialista obedece ao mesmo tipo de alocação dado pelo mercado perfeitamente competitivo, né? A única diferença agora é que você não vai ter os problemas, o caos do mercado, né? Você vai ter uma coisa planejada racionalmente, né? Para dar a todo mundo de acordo com a sua necessidade e para fazer com que cada um trabalhe de acordo com sua capacidade. Então, o que sugerem aí nossos dois economistas do leste europeu, o Abba Lerner e o Oskar Lange? Eles sugerem o seguinte, né, que a gente pegue o preço competitivo de mercado, né, que a gente possa olhar, digamos, os preços dos sapatos e das roupas, os preços competitivos de mercado, e a partir disso dizer para as firmas estatais produzirem de acordo com o custo marginal, né, porque a gente sabe que o preço competitivo é o preço igual ao custo marginal, e a gente sabe que o mercado perfeitamente competitivo, a gente vai olhar isso também com mais cuidado quando a gente falar da nova teoria do bem-estar, o mercado perfeitamente competitivo aloca recursos de uma forma eficiente no sentido de Pareto. Ou seja, o mercado perfeitamente competitivo não desperdiça. O mercado perfeitamente competitivo leva a uma alocação de recursos que faz com que não haja, com que não possa melhorar ninguém sem piorar outra pessoa. Né? Esse é o grande ponto. Né? Então, o que dizem? Né? Na verdade, eu estou fazendo uma super simplificação, tá? Já estou colocando aqui um alerta para vocês, porque existem vários modelos feitos pelo Oskar Lange e o Lerner. Eu estou falando de apenas um deles, para a gente poder rapidamente situar vocês aqui no debate que está tendo nos anos 30, né? Que na verdade é um debate que pode ser reposto hoje, né? Como vocês vão ver, daqui a pouco eu vou colocar. Então a ideia é: firma, produza de forma que o seu preço seja igual ao custo marginal, né? Se por acaso você produzir e o custo marginal aumentar, como acontece quando a gente tem rendimentos decrescentes de escala, né? Então pare de produzir. Se por acaso o preço for menor, pode produzir mais, né? Então, quando você igualar, você tem a maximização aí da eficiência no sentido de Pareto no mercado perfeitamente competitivo, né? A gente sabe também que no mercado perfeitamente competitivo, o custo marginal, né, que é igual ao preço, vai ser igual ao custo médio, né? E aí a gente vai mostrar como é que a gente vai escolher aí, digamos, a quantidade de trabalhadores e a quantidade de máquinas, né? Que antigamente, se isso aqui não fosse, se isso aqui não for no mundo socialista, a gente não pode dizer capital e trabalho, né? A gente diz os trabalhadores e as máquinas, né? Que agora não são mais capital porque não estão ali para gerar mais valor, certo? As máquinas estão ali simplesmente para gerar o máximo de satisfação das preferências e necessidades humanas, né? Então como é que você faz isso? Né? Dado que o custo marginal é igual ao custo médio também no mercado perfeitamente competitivo, eu posso escolher os recursos da seguinte forma. O trabalho, eu pago para ele o valor, seria o equivalente ao valor de mercado dele, da produtividade dele, certo? E para o capital, eu faço o ajuste. Né? Já que o capital não vai ter um preço, realmente não pode ter, esse é o ponto do Mises, eu faço o ajuste que ele é a única variável que está faltando para a gente. Certo? Então eu escolho o capital, vamos colocar, eu escolho máquinas e trabalho de acordo com as produtividades marginais de cada um, né? Sendo que a produtividade marginal do trabalho pode ainda ser vista através de preços monetários, né? E a produtividade marginal das máquinas não, porque elas não são mais capital, não tem mais taxa de lucro, certo? Mas eu posso escolher aí, como eu sei que a produtividade marginal diminui à medida que eu vou usando mais, eu posso escolher um mix de capital e trabalho que me iguale aí os custos, que minimizem os custos médios de produção. É esse o ponto do Abba Lerner e do Oskar Lange, né? Então eles estão mais ou menos propondo, assim, em linhas gerais, só para a gente colocar a ideia, é que a gente poderia, digamos, simular o mercado, né? Por isso que eu botei aqui trial and error, né? Se dá para ver aí. Mas posso simular, né? O trial and error, né? Ou seja, eu posso pegar aquilo que seria, na verdade, pressupor preços de mercado, dessa forma que a gente vai ter aqui na prática, né, e eles diziam isso, né, isso é uma espécie de socialismo de mercado. Né, essa é a ideia interessante. Claro que vai ser uma ideia que vai levar muita porrada, evidentemente, porque, evidentemente, os socialistas não vão gostar da ideia de mercado. Né, e os liberais não vão gostar da ideia de socialismo. O que eles estão fazendo aqui é uma mistura, mas que, no entanto, a gente pode pensar nessa contribuição deles hoje para entender o caso, só para a gente colocar aqui, como da China. Né, que a China usa e abusa de mercados num regime que, do ponto de vista político, eles se orgulham disso, de serem socialistas. Né? Então como é que a gente faz isso? Né? Nós temos aqui pessoas no Brasil que trabalham com essa ideia aqui, eu penso aqui no meu colega Elias Jabbour.
trabalha, por exemplo, com a ideia de estudar a China como desenvolvendo um mecanismo de socialismo de mercado, né? E essa ideia que já aparece mais ou menos nesses autores. Portanto, não são ideias absolutamente que estão enterradas na história, né? A questão é qual o ponto até onde a gente pode fazer isso, né? Então, qual é a ideia aqui do Lerner e do Oscar Lange? É que a gente pode fazer isso sim, né? Ou seja, a gente pode simular processo de tentativa e erro, né? E usando isso com base os preços de mercado aí dos produtos finais e o preço do trabalho. O único preço aí que não teria mercado seria realmente o preço das máquinas, que não são mais capital. Mas a gente pode fazer aí, tateando, né? Basicamente a ideia, na verdade, que o planejador central faria aquele trabalho que o leiloeiro valrasiano faria no esquema de Walras. Vocês podem até rever o vídeo do Walras, que o Walras explicava nesses termos, né, se vocês estão lembrados, como se dava aí o processo de mercado, né? E o processo de mercado se dava justamente nesses termos, né? Nesses termos, quais sejam. A gente tinha um leiloeiro que dava um vetor de preços, né? E aí as pessoas olhavam suas dotações iniciais de recursos e iam trocando, né? De forma, quer dizer, elas sabiam, na verdade. Você tem, só para lembrar, né? Um mercado perfeitamente competitivo. Você tem perfeita divisibilidade dos bens e serviços, você tem livre entrada e saída, você tem perfeita informação, você tem competição perfeita, não tem poder de monopólio, não tem nada disso, né? De forma que os agentes podem olhar uns aos outros o quanto eles têm, sabe que podem entrar, e aí você chega num ponto aí onde você faz as trocas, né? Quer dizer, o leiloeiro mais ou menos é como se ele dissesse para o agente qual é a escassez relativa de cada um, para que eles possam decidir, com base nas suas utilidades, o que é mais vantajoso para eles, né? E a ideia aqui, portanto, é que o Estado, né, o planejador central, faria o papel desse leiloeiro valrasiano, né? Então, o que ele diria para a gente, daria um vetor de preços. Dei aqui um exemplo, né? Por exemplo, que vamos supor que o preço do sapato esteja muito baixo, né? Quer dizer, digamos, a firma igualou lá com o custo marginal, igualou o custo marginal, tentou minimizar o custo médio, só quando ela verificou o custo médio, ela verificou que você tem muito pouca máquina, por exemplo, né? Tem muito pouca máquina, você tem excesso de trabalho, e, portanto, não dá para chegar àquele custo marginal, custo médio, tal como o nosso planejador colocou. Aí o planejador olha para a firma e fala, bom, tudo bem, então esse preço eu coloquei baixo demais, vamos aumentar um pouco o preço, né? Aí a firma lá aumentou o preço, né, dado pelo planejador central, igual ao custo marginal, igual ao custo médio. Agora sim, agora eu tenho máquina suficiente, eu consigo fazer aqui um mix de capital e trabalho, né? Vocês lembram das isoquantas lá de micro, né? Onde pode fazer um mix de capital e trabalho, você tem uma substitutibilidade aí entre capital e trabalho, de forma que você tem a possibilidade de produzir aquela quantidade, né, específica que iguala preço a custo marginal, né? Então, o que está sendo colocado aqui nesse momento é essa possibilidade, né, de você fazer uma tentativa e erro. Quer dizer, o planejador pode colocar o preço muito alto, verificou que está muito alto, ele pode baixar, e etc. Faz o papel do leiloeiro valrasiano, de forma que eu tenho aí um socialismo de mercado. Eu tenho mercado para os bens finais e para os serviços do trabalho, e tenho socialismo no caso da estatização dos meios de produção, né? E aí eu junto os dois, né? E tenho o socialismo de mercado nesse momento, né? É claro que essa ideia aí não vai ficar sem críticas, né? Aqui eu coloquei o terceiro ponto aqui, ó, problema da informação, né? Quer dizer, justamente esse ponto aqui, quer dizer, não se pode fazer cálculo de projetos futuros de investimento, né? E não posso fazer cálculo, aí a gente retorna ao problema da informação que já estava ali presente em semente no nosso Enrico Baroni, como a gente discutiu, que volta aqui para o Mises e volta para o Hayek, né? O que eles vão colocar é simplesmente que o planejador central não tem como ter todas essas informações, né? Na verdade, se você não tem um mercado para os meios de produção, como é que ele vai saber qual é o custo médio? Não vai poder. Você vai ter a ideia aí de como é que você vai fazer esse trial and error, né? Esse tentativa e erro. Na verdade, se você não tem preços, se você não tem custos competitivos, né? Os custos competitivos aparecem somente no mercado. Então, como é que você pode ter custos competitivos no mercado se você não tem mercado, né? Basicamente, essa é a crítica que os austríacos vão fazer. Então, é uma crítica que vai deslocar a questão, e essa eu vou terminar aqui o nosso vídeo com essa observação, porque essa observação aí dos austríacos vai cindir aí, até esse momento, né, mais ou menos os anos 30, os neoclássicos e austríacos de alguma maneira discutiam, né,
Inclusive você tem uma escola de pensamento sueca, né, do Wicksell, por exemplo, Lindahl e outros, né, que vão inclusive misturar, né, os preceitos do Walras e os preceitos dos austríacos. Né, mas a partir desses anos 30 e a partir dessa discussão, onde na verdade os neoclássicos, né, o pessoal que usa Walras está usando o instrumental de equilíbrio geral para defender o socialismo, como é o caso do Lerner e o caso do nosso Oscar Lange, né, está se contrapondo aos austríacos. Né? Os austríacos estão levando a situação do mercado não mais como um mecanismo de alocação de recursos. Isso é uma coisa importante, vamos recomeçar de alguma maneira falando isso depois. Né? Mas o mercado, a partir desse momento aqui, os anos 30, onde essa discussão vai se colocando, vai deixar de ser um mecanismo para alocar recursos de forma eficiente e vai ser passado, vai ser visto, né, como um processador de informações. Né? A questão central passa, portanto, a se deslocar para a área da informação, certo? E não mais um mecanismo de alocação. Quer dizer, enquanto os neoclássicos walrasianos vão indo para essa questão de alocação de recursos, os austríacos vão lidando com a questão da formação e do processo. Né? Eles vão questionar, por exemplo, o Lerner e o Lange, né, e o modelo deles, a solução deles para o problema do cálculo socialista, que eu acabei de falar aqui, que é essa ideia do você ter um planejador central como fazendo tentativa e erro, usar os custos marginais, custos médios e os preços, né, para alocar e tentar fazer uma alocação eficiente de recursos. Eles vão dizer, tudo bem, mas isso aí você acha um ponto estático de equilíbrio. Você não acha, e esse é o ponto deles, um mecanismo que explica o processo de como as pessoas juntam informações que estão dispersas na sociedade e que um planejador central nunca pode ter. Né? Como que as pessoas juntam esse processo e como que esse processo aí de junção de informações de diferentes pessoas que têm conhecimentos diferentes, vidas diferentes, capacidades diferentes, necessidades diferentes se juntam. Né? Como é que se dá esse processo, portanto, de busca, né, da informação para que a gente chegue não a um equilíbrio estático, né, mas um processo dinâmico, onde o mercado é visto como encadeamento. Né? Vocês estão lembrados aqui, eu já coloquei isso para vocês várias vezes, eu trouxe aqui. Processo austríaco de produção. Vocês estão lembrados disso, provavelmente, né? Que é a ideia de que o capital surge, na verdade, como um processo no tempo, um processo realmente de como se fosse um Lego, né? Todo encadeado. É esse processo aqui de encadeamento, onde você tem bens de ordem finais, né? Bens de ordem 1, né? Que dependem de bens de ordem 2, de ordem 3, de ordem 4, de ordem 5, né? Esse é o ponto que é para ser explicado, né? Pelos austríacos, né? E é esse o ponto aqui que fica faltando, desenvolvendo um mecanismo walrasiano, né, onde você está tratando basicamente da alocação eficiente de recursos. Né? Então, tem isso em mente. Né? A cisão aí que a gente vai ter dos austríacos com a escola neoclássica mais tradicional, que vai se basear em Walras, vai ter a ver com essa questão de como tratar a informação e de olhar a economia não mais com um simples mecanismo alocativo de recursos, mas com um mecanismo de processamento de informação. Tá? Então a gente continua no nosso curso, já com as últimas aulas não, né? Os últimos vídeos, no próximo vídeo, onde a gente vai tratar da estatística e da possibilidade de juntar essas informações e como é que a gente pode juntar informações sobre como é que funciona a economia aí, tá? Contra a crítica dos austríacos. Até mais, gente. Valeu.